Boa tarde a todos. Meu nome é Gilmar e a proposta para esse momento de difusão doutrinária é nós conversarmos um pouco sobre o tema a lógica educativa da vida. Antes disso, antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma prece, buscando agradecer a Deus, primeiro pela oportunidade da vida, que é o palco das nossas experiências, experiências que nos fazem amadurecer, que nos fazem crescer, que tem o propósito de melhorar as nossas decisões diante das leis de Deus. Somos gratos por tudo isso e pela oportunidade de estarmos no dia de hoje conversando sobre temas que têm a ver com a valorização humana. Que assim seja. Bem, o Evangelho cristão, ele tem uma história muito rica, tem uma história que tem séculos e séculos, né? E representa um conteúdo pedagógico muito importante, né? É como se nós estivéssemos diante, quando nós falamos nas parábolas contidas no Evangelho, quando nós falamos em todos os ensinamentos deixados pelo Cristo, nós estamos falando uma cartilha, uma espécie de cartilha de bem viver diante das leis naturais. É como se Jesus, né, com a sua curta passagem aqui pela Terra, tivesse nos legado algumas regras de convivência que podem melhorar a qualidade da nossa vida. Então, todos os ensinamentos que estão ali, eles precisam ter para nós uma funcionalidade, eles precisam ter uma racionalidade para que nós possamos, cada um de nós, afinal, nos convencermos sobre o porquê, enfim, do propósito de melhora, do propósito de utilizar, né, todos esses ensinamentos para atingir algo melhor em termos de felicidade na nossa vida, porque afinal os ensinamentos precisam servir para isso, né? Entretanto, é importante a gente entender que esse conteúdo ele também foi um pouco maltratado ao longo dos tempos, né, pelos homens, porque onde está o ser humano estão as limitações humanas, né? E as pessoas que escreveram o Evangelho e que agregaram os textos do Evangelho ao longo da história, evidentemente, esses registros são históricos, né, decorrentes de pesquisa, elas também acrescentaram algumas coisas, né, no Evangelho que são humanas. Entretanto, a essência do Evangelho, como diz Kardec, né, são os ensinamentos morais do Cristo. E esses ensinamentos morais são os ensinamentos que nos interessam, né? Porque esses ensinamentos nos comunicam sobre como manejar, vamos dizer assim, como decidir com mais qualidade, como entender qual é o nosso nível de responsabilidade pelas ações que adotamos na nossa vida. Aliás, a vida, né, como já foi referido aqui na prece de início do nosso trabalho, a vida é o espaço que nós temos, a vida eterna, né, é o espaço que nós temos para realizarmos as nossas experiências de aprendizado. É só porque estamos vivendo que podemos nos encontrar, que podemos nos relacionar com outras pessoas, e a partir daí, se tivermos a atenção voltada para a lógica educativa da vida, é que podemos amadurecer em termos de avanço espiritual, em termos de compreensão sobre a verdadeira lógica do universo, não é?
compreender esse acervo de leis, compreender que nós transitamos num ambiente que é normatizado, que é permeado por normas, que nós denominamos de leis naturais ou leis de Deus. Compreender isso e compreender a nossa responsabilidade diante desse tema, diante desse assunto e diante de como manejamos isso, é que vai nos ajudar no entendimento sobre os desafios que enfrentamos todos os dias, né? Para que eles servem, afinal? Se nós examinarmos a introdução, o próprio índice do Livro dos Espíritos, né, nós vamos ver ali uma separação em 4 partes no Livro dos Espíritos. Uma primeira parte falando sobre Deus e os elementos gerais do universo, Deus e a criação, né, tentando conceituar Deus, né, e isso a partir da questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus. E a partir disso já é importante a gente entender, né, que o questionamento foi exatamente esse: que é Deus e não quem. Ou seja, esse primeiro questionamento formulado à espiritualidade superior já nos informa um Deus pedagogia, um Deus dinâmica, uma espécie de Deus ambiental, ou seja, um conjunto de normas que manifestam a vontade divina em relação ao homem. Na primeira parte, então, Deus e os elementos gerais do universo, né? Na segunda parte, o espírito, né? e o seu trânsito entre o mundo material e o mundo espiritual, sucessiva e alternadamente. A terceira parte, as leis, as normas, né? Ou seja, as leis que regulam a atuação desse espírito nos seus relacionamentos. E na quarta parte, as penas e os prazeres presentes e futuros, ou seja, as consequências entre a interação dos espíritos, né? As consequências das decisões dos espíritos diante da lei de Deus. Deus, o espírito, as leis e as consequências. Ou seja, desde o índice e na divisão, né, pedagógica do Livro dos Espíritos, o que estão nos informando é a existência de um sistema em que nós estamos inseridos, e esse sistema também é referido no Evangelho cristão. Se nós formos examinar desde o capítulo 1, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali uma afirmação atribuída a Jesus na introdução, que é a seguinte, no capítulo 1: eu não vim destruir a lei. Ora, se Jesus afirma que não veio destruir a lei, aliás, que veio ensinar como ela deve ser cumprida, reafirmar, ratificar essa lei, né? Ele afirma mais do que isso, né? Que ele também, na condição de espírito elevado, superior, também se submete a essa lei. Ele veio entre nós para nos ajudar na compreensão, no manejo, para nos legar, no Evangelho cristão, ensinamentos sobre a pedagogia da vida. É como se ele estivesse nos comunicando: veja, para que tu possas viver melhor, para que tu possas viver mais feliz, e principalmente para que tu possas compreender o teu tamanho, o teu real valor, né? Então, eu te lego esse número aqui de experiências, né? Não foi o Cristo, não foi Jesus que escreveu o Evangelho. Quem escreveu o Evangelho foram os homens, né? Apesar de estar dito, né, Evangelho segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, né, ali estão codificados, reunidos, né, uma série de textos que lá
há muitos séculos atrás, começaram a ser reunidos e que estavam soltos pela região, né, onde Jesus transitou e fez vamos dizer assim, fez as exposições sobre o legado cristão, né? Esses textos foram reunidos ao longo do tempo. Eles foram escritos por pessoas que viram, que conviveram com Jesus, ou que ouviram de outras pessoas que conviveram com Jesus. Então, num primeiro momento, né, reconhecendo que o evangelho cristão é, vamos dizer assim, um código de conduta, né? Ele é um livro sobre pedagogia da vida, ele detalha e explica movimentos que nós podemos fazer no nosso dia a dia, no manejo e no reconhecimento da existência de uma normatividade superior, a lei de Deus, a lei natural, nos nossos relacionamentos. Ele nos ajudará à compreensão do próximo a partir da nossa autocompreensão, né? A recomendação sempre encontrada em todas as parábolas que estão contidas no Evangelho cristão é: examina-te, reconhece-te, identifica-te, olha para dentro, porque essa é a tua chance, a partir do reconhecimento do teu valor e das tuas fragilidades, essa é a tua chance de avançar em termos de modificação. Então, é como se nós tivéssemos, nós temos, né, um paradigma, ou seja, algo que é superior, que está acima, que são as normas, né? Todas essas normas que são reconhecidas nas mais diversas religiões e filosofias, né? Como, por exemplo, o Decálogo, né? As determinações para que o homem faça ou deixe de fazer alguma coisa, mas em todas as religiões isso está presente, o reconhecimento de que existem normas, de que existem leis superiores que são indicativos a seguir. Por que indicativos a seguir? Porque nós somos livres, né? A gente menciona eventualmente um trechinho do livro Boa Nova, né? Em que Jesus convive com os apóstolos. E quem eram os apóstolos, né? Os apóstolos eram homens comuns, que Jesus foi recolhendo, foi convidando para que o auxiliassem no convívio diário e na divulgação da Boa Nova, né? Do Evangelho do Novo Testamento, como nós o conhecemos. E esses homens comuns, então os apóstolos, seguindo Jesus e acompanhando Jesus no dia a dia, eles vivenciavam as imensas dificuldades de compreensão, da compreensão humana, com relação aos ensinamentos de Jesus. E num desses episódios, então, Jesus estava divulgando a Boa Nova, falando, né, para o povo, que à época era um povo extremamente ignorante, e eles foram agredidos, apedrejados, né, por esse povo que estava então ouvindo o ensinamento cristão, o ensinamento de Jesus. E depois disso, Pedro então questiona Jesus, né? Ele diz: mestre, veja, eu assisto os teus milagres, eu vejo todas as coisas que tu fazes, né? Todos os prodígios, então eu pergunto, por que nós temos que passar por tudo isso, por todo esse sofrimento, né? Por que tu também não converte essas pessoas que são ignorantes, agressivas e que nos causam dificuldades? E aí Jesus responde para Pedro da seguinte maneira: porque eles são livres, né? Porque eles são livres. E aí ele ainda explica para Pedro: os homens são mais ignorantes do que perversos. Ou seja, ele define para Pedro que cada homem, inclusive nós mesmos, né? No homem não existe maldade. O homem
a alma humana, o espírito eterno e que está aqui sempre em aprendizado, ele jamais pode ser adjetivado, não importando o que ele faça, como mal, mas sim como relativamente ignorante. E isso está presente sempre na nossa caminhada, todos os dias. Todas as nossas experiências, né, na pedagogia da vida, todos os relacionamentos, todos os contatos que nós temos com as pessoas, na nossa casa, no nosso trabalho, ou em qualquer lugar, eles precisam ser apreciados e entendidos como uma parte dessa pedagogia. Se eu não tiver um parceiro, né, se eu não tiver alguém que me estimule na minha fragilidade, que me provoque na minha fragilidade, que toque na minha fragilidade, dificilmente eu vou conseguir enxergar que eu preciso alterar alguma coisa. Então, por isso, o convívio, e não só o convívio, né, todos os eventos da vida, mesmo aqueles eventos que às vezes parecem não depender de uma outra pessoa, como, por exemplo, uma doença qualquer, né, um acidente, a perda de um emprego, ou qualquer desses eventos, né, que se apresentam na nossa vida, por incrível que pareça, eles estão nos pedindo algo, eles estão pedindo uma reação positiva, eles estão pedindo resiliência, eles estão pedindo ânimo, renovação, novas ferramentas para que nós possamos tomar decisões ainda melhores a cada dia. Nesse período que nós estamos vivendo agora, né, que não está fácil para nenhuma pessoa, né, por conta do distanciamento social. O distanciamento social tem imposto para todas as pessoas como o próprio nome diz, né, esse distanciamento nos distancia, inclusive, dos nossos afetos, né? Às vezes daquelas pessoas que normalmente em momentos de dificuldade nos apoiam, nos ajudam, né, nos levantam, nos animam, né? De qualquer maneira, a nossa atenção para os movimentos da vida, ela precisa se renovar e ser permanente. A compreensão de que não há carga maior do que a nossa capacidade de manejo e de decisão e de superação, ela é muito importante, né? Quando nós falamos nisso, nós tocamos no ponto da fé, o conceito de fé, né? Ninguém é criado por Deus com mais ou menos fé. Ninguém é privilegiado com qualquer valor. Os valores vão sendo construídos na nossa vivência espiritual eterna. Pessoas que têm mais capacidade de lidar com uma determinada situação é porque têm mais experiência no trato, mais experiência acumulada no trato com situações daquele tipo de dificuldade, né? Então, construção da fé significa apresentar-se para a vida e submeter-se à testagem, entendendo que todos os movimentos, que todos os acontecimentos representam pedagogia, representam ensinamento, desde que eu consiga ter o ânimo, a força que está dentro de mim para passar pelo obstáculo, para trabalhar na dificuldade, para me levantar todos os dias e seguir em frente. Esse convencimento é de cada um, né? Nós estamos aqui falando um pouco sobre a pedagogia da vida e sobre o conteúdo do Evangelho cristão, né? Sobre os ensinamentos. Eles nos informam o seguinte: veja, tu estás diante de leis o tempo inteiro. Leis que tu não enxergas,
leis que tu não consegues pegar, né? Leis que nem sempre estão escritas num determinado papel, mas que são leis que regulam o universo. O objetivo dessas leis é melhorar a tua compreensão e, portanto, qualificar as decisões que tu tomarás, porque cada decisão tomada por ti reflete nessa lei e cria um fato concreto. E esse fato concreto, com ele te encontrarás logo ali adiante. Esse é o feedback, né? Quando os fatos concretos que estão diante de mim me pedem muito, significa primeiro que eu tenho capacidade de oferecer muito. E se eu conseguir oferecer esse muito em termos de ânimo, em termos de trabalho, em termos de repetição, em termos de foco, se eu conseguir fazer isso, ultrapassando, resolvendo aquilo que a vida me propõe, eu crescerei, eu aumentarei a minha experiência. E aumentando a minha experiência, eu confirmo conceitos que para mim, às vezes, são só teóricos, né? Então, a informação trazida no Evangelho cristão tem esse propósito. E é justamente por isso que Jesus, né, num dos seus tantos diálogos, com aquelas figuras ali que se apresentam no Evangelho cristão, uma delas, né, que aparece de forma recorrente ali, é o doutor da lei. Essas figuras, na verdade, elas simbolizam muito das fragilidades do homem, né? Então, quem é o doutor da lei? O doutor da lei seria aquele indivíduo que conceitualmente sabe muito, né, mas que se atrapalha na hora de executar, na hora de colocar em prática, né? É aquela pessoa que tem conceitos firmes e rígidos, mas aqueles conceitos nem sempre servem para resolver as questões da sua própria vida. E num desses diálogos, talvez o mais importante, né, contido ali no Evangelho cristão, o doutor da lei questiona Jesus, né? Olha, mestre, qual é o maior mandamento dessa lei, né, que tu afirmas que não vieste destruir, dessa lei que tu referes a todo momento, né? Qual é o maior mandamento? E aí Jesus sintetiza, né? O maior mandamento da lei é o amor a Deus sobre todas as coisas. Entendas que tu vives no ambiente normatizado pelas normas, pelas leis divinas, que, como resumiu Paulo de Tarso, né, nós vivemos e nos movemos em Deus, nele, no ambiente divino. E todos os nossos atos têm consequências, todas as nossas decisões têm consequências, a partir dos nossos relacionamentos e das nossas decisões. E segundo, como é que eu aprendo essas leis? Eu aprendo convivendo com o meu próximo no dia a dia. Portanto, ama a Deus sobre todas as coisas e ama teu próximo como tu amas a ti, né? E aí reside a nossa dificuldade. É aí que nós conseguimos, se estivermos atentos, né? É aí que nós conseguimos nos compreender melhor a nossa dificuldade, né? É no relacionamento que aparece com mais clareza a dificuldade que eu tenho com aqueles com quem eu me relaciono todos os dias. Ama teu próximo como tu amas a ti, uma norma de convivência diária, e que representa o exercício que nós temos que fazer todos os dias, né? Se eu tenho muita dificuldade no trato com o meu próximo, seja ele quem for, né, eu tenho essa dificuldade no trato comigo mesmo. Se eu enxergo pouco o valor do meu próximo, isso é um indicativo de que eu preciso melhorar a minha autoimagem, o amor que eu tenho por mim, né? Esse mês, o mês de setembro, é o mês de prevenção ao suicídio.
o suicídio é um tema delicado, né? Mas que se relaciona com todos esses conceitos que nós estamos falando aqui, né? O suicídio, talvez, se pudesse ser definido, né, seria o ato máximo de desvalor, né? De desvalor em relação à própria vida, né? Seria quase que a negação da vida. Muitas vezes, durante a nossa existência, nós teremos a impressão de que algo não pode ser superado, né? Mas é importante, desde que nós compreendamos que o espírito é imortal, de que a vida é eterna, né? E que a vida, tanto a do nosso próximo quanto a nossa, ela não pode ser suprimida, ela não pode ser agredida. Nós estaremos reconhecendo todas as coisas que o Evangelho cristão propõe, e a principal delas, que é o afeto, o amor que nós precisamos desenvolver, é o que nos cura, né? É o que vai nos dar força diária de resolução, é o que vai nos dar a persistência, o foco, é o que vai nos dar o entendimento de que jamais nós teremos diante de nós um desafio insuperável, de que a impressão de que às vezes estamos num beco sem saída é exatamente isso, apenas uma impressão. Fazendo referência a nós, ao homem, né? Jesus nos denominou ou nos adjetivou de luz do mundo, sal da terra. Isso não é pouco em termos de valor, né? Ele disse que os homens são deuses, né? Que os homens poderiam fazer coisas que ele fazia e muito mais. Então, essa menção a nós tem a ver com o nosso tamanho, com o nosso valor, né? Nós temos um valor imenso. Todo homem, não importa o que ele fez, não importa onde ele está, não importa a situação, nós temos ali a representação máxima da criação divina. Um homem, um espírito que é eterno e imortal, e que ele mesmo se insere em situações, tomando decisões, que depois precisam ser resolvidas. A confiança, a fé em Deus e nas próprias capacidades, entendendo que não há desafio insuperável, é que afasta essa nuvem gris, né? É que afasta essa falsa impressão de que as coisas não podem ser resolvidas. O ânimo permanente, a retomada permanente, o entendimento sobre a suavidade, ou seja, quando nós cometemos um equívoco, mesmo que esse equívoco cause algum tipo de prejuízo, nós precisamos entender que isso acontece não de forma intencional, né? Os homens não são maus nem perversos, disse Jesus para Pedro. Eles apenas são relativamente ignorantes. Essa é a nossa posição permanente diante da lei de Deus. Entender, compreender a imortalidade do espírito e entender o manejo, a qualificação das decisões e a superação dos obstáculos é o que cria, é o que constrói em nós a força que vem da fé. A fé só pode ser aumentada pelo exercício, pela apresentação para a vida, pelo caminhar adiante, pela superação de obstáculos. É aí que eu estarei confirmando todos os dias da minha vida aqui na Terra que essas leis valem e que mais do que tudo isso eu tenho um imenso valor e muitas capacidades.
mas que há outras capacidades que eu ainda preciso exercitar e melhorar. Então, nessa compreensão, que nós possamos exercitar a nossa confiança, exercitar a nossa fé, tendo certeza absoluta que jamais estaremos desamparados nessa caminhada, né? Que possamos ter muita força, muito ânimo, um ânimo renovado a cada dia, e que jamais desistamos dessa experiência rica, dessa experiência pedagógica, que é a vida que nos foi oferecida. Então, encerrando esse momento de difusão doutrinária, nós agradecemos ainda uma vez a Deus, a Jesus pelos ensinamentos que nos legou, pela presença que teve entre nós, que implicou no sacrifício da sua própria vida, mas que resultou num acervo de informações importantíssimo. O Evangelho, a Boa Nova, que explica com detalhes a pedagogia da vida, que nos ajuda na compreensão do nosso imenso valor e na proposta pedagógica do ensino diário através da experimentação. Que possamos estar atentos a isso todos os dias, que possamos ter atenção quando nos relacionarmos com as outras pessoas, sobre o nosso próprio funcionamento, entendendo que somente com essa reflexão nós reforçaremos a nossa capacidade de agir todos os dias. Que assim seja.